E agora, falando rapidamente aqui, antes de acionar a nossa reportagem em Brasília, essas mensagens têm um potencial devastador contra Alexandre de Moraes. Não vou nem dizer contra o Supremo Tribunal Federal, porque aqui a gente está tratando de uma conduta individual de um dos ministros do Supremo. Isso é muito mais grave, tem um potencial muito maior de destruição do que uma carona no jatinho, por exemplo, que já é algo bastante questionável. O que a gente está vendo aqui, e é importante frisar o contexto, né, porque todo mundo tem o direito de conversar com banqueiros e banqueiros também têm o direito de conversar com ministros do Supremo, mas dentro de um contexto, né, que estava se dado naquela época, do contexto que estava dado, a gente tá vendo um ministro do Supremo atuar como uma espécie de advogado barra consultor de Daniel Vorcaro, como se fosse ele o contratado do dono do Banco Master e não a esposa, né? Que foi contratada exatamente para defendê-lo em várias instâncias. Fica cada vez mais suspeita, cresce cada vez mais a suspeita de que esses 129 milhões de reais foram a taxa paga por Vorcaro para que ele tivesse acesso a todas as instâncias da justiça brasileira, Sheila. Supremo, Tribunais de Justiça estaduais, Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados Unidos, enfim, escolha aí o seu. E, de fato, Vorcaro conseguia, com seus tentáculos, atingir e influenciar nas decisões que o interessavam, inclusive por meio da caneta, no caso dos polegares, né, de um ministro do Supremo, que com ele mantia esse tipo de conversa. Eu não tenho Alexandre de Moraes entre minhas fontes. Eu não tenho o telefone do Alexandre aqui no meu celular. Mas ontem eu liguei para amigos que têm, porque o Alexandre teve vários papéis aqui em São Paulo, né? Ele foi presidente da CET, ele foi da Companhia de Engenharia de Tráfego, ele foi secretário de Justiça. Portanto, muita gente cultivou Alexandre de Moraes como uma fonte nessa época, e quando ele chegou ao Supremo, essas pessoas continuam conversando com ele. Eu perguntei se ele... Não sei se vocês já conversaram com o Alexandre. Perguntei se ele tem o hábito de mandar mensagens dessa maneira. Todos me disseram que nunca viram, né? Esse hábito de escrever um print, mandar o print e imediatamente aquilo ser apagado depois de ser lido. Queime depois de ler, né? É uma expressão famosa. Então, por que é que ele usava esse expediente nas conversas com Daniel Vorcaro? De novo, é algo a que todos têm o direito, mas levanta alguns questionamentos, especialmente pelo contexto de que Vorcaro já estava no alvo da Polícia Federal, ele seria preso 12 horas depois, aliás, com um pezinho no jatinho que o levaria a Dubai, né? O que poderia ter acontecido se ele saísse do país naquela hora, e horas antes da própria liquidação do Banco Master, né? Isso não é papel de ministro do Supremo. E a explicação de Alexandre é extremamente insatisfatória. Ele mais uma vez se utiliza do expediente de sugerir, aliás, afirmar, que um ataque a ele é um ataque contra o Supremo Tribunal Federal. Diz que aquelas mensagens nunca foram recebidas pelo ministro, anota, mas se furta de explicar exatamente do que se trata aquilo, então. Né? Faltou aqui alguma assertividade e alguma explicação um pouco mais detalhada. Aquilo é o quê, então? Aquilo é o quê, uma então? criação? Porque tá lá, no endereço dele. Alguém hackeou? É outro Alexandre de Moraes? Outro Alexandre de Moraes? Exato, a nota se furta de qualquer explicação. Apenas diz que é uma ilação mentirosa, ele nunca recebeu essas mensagens. Tá, mas o que é aquilo, então? Os advogados do Alexandre e o próprio Alexandre não achou importante explicar? E mais, esse papo de um ataque ao ministro é um ataque ao Supremo, isso é papo furado, tá? Isso é papo de quem quer passar pano para a atuação muito suspeita de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal em uma situação bastante escorregadia e gelatinosa, mas que foi criada por eles próprios. Isso é uma crise interna. Sim, há uma grande ala da política brasileira que adoraria jogar na fogueira todo o Supremo Tribunal Federal, especialmente estes ministros em particular envolvidos no caso do Banco Master. Mas quem forneceu munição para essa gente foram os ministros. Tá? O Supremo teve uma atuação fundamental na defesa da democracia nos últimos anos, mas isso não torna os seus membros imunes a críticas e questionamentos. O Supremo é o tribunal, não os indivíduos. Eles têm de ser questionados. Por mais que não sejam eleitos pelo voto popular, eles também devem explicações à sociedade como qualquer outro agente público. E essas explicações não estão vindo.
né? A única estratégia, aparentemente, é tentar transformá-los, eles próprios, na instituição. Um ataque a mim é um ataque ao Supremo. Não. Um ataque ao senhor não é nenhum ataque. Um questionamento ao senhor é algo obrigatório de ser feito por qualquer jornalista nesse instante. Então não caiam nesse papo. E também não caiam no papo daquela turma que diz, tá vendo? Desde sei lá quantos anos nós avisamos que esses caras não são confiáveis. Nós dissemos que esses caras são suspeitos. Aquelas manifestações anti-STF não tinham nada a ver com o Vorcaro. Vocês estão se lixando com essas ligações aí com o Vorcaro, até porque muitos do seu lado ideológico também têm ligações bastante suspeitas e não estão sendo cobrados na mesma proporção. O que incomodava essa gente era, aí sim, a defesa correta da democracia por parte do Supremo, no momento em que o tribunal acertou. Tá? Então, não é isso que está em questionamento. Nós estávamos certos. Não estavam. Tá? Então, tem muita tentativa de construção de narrativas por aí, e a nossa função aqui é botar a bola no chão. De novo, não existem indivíduos supremos. Existe uma instituição que tem de ser protegida. Mas não os erros individuais cometidos pelos membros desta instituição. Tá? A gente vai continuar cobrando e não estamos satisfeitos com as respostas que recebemos até agora.